Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridas irmãs, queridas amigas da Renovação Carismática, pessoas consagradas, religiosas, celibatárias, nós estamos dando início ao retiro que tem por tema Mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir tua voz. Nessa primeira meditação, nós vamos meditar sobre o Magnificat, o Cântico de Maria e a vida das mulheres consagradas. Antes de mais nada, é preciso que nós invoquemos o dom do Espírito Santo sobre todas as pessoas que acolherão essa pregação, sobre aquele que pregará, para que o dom de Deus seja manifestado plenamente em nós, em quem prega e em quem acolhe a pregação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora da Nova Evangelização, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Tendo invocado o dom do Espírito Santo e a bem-aventurada Virgem Maria e aquela que tem sido intercessora da Renovação Carismática Católica, Beata Helena Guerra, nós vamos voltar os olhos para o texto do Magnificat, do Cântico de Maria. Vamos suplicar a Deus que esse dom do Espírito Santo derramado sobre o autor sagrado também toque os nossos corações, de tal modo que nós possamos ter desse cântico aquelas mesmas impressões, os mesmos sentimentos que o autor sagrado, São Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, viu no coração da Virgem Maria. Começamos do contexto desse cântico, que é a visita de Maria a Santa Isabel. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias, saudou Isabel, e quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque vai se cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade de sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder de seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, Abraão a sua descendência para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois regressou à sua casa. Palavra de salvação que nos conforta a todos nós. Queridas irmãs, olhando para aquele contexto em que o Cântico de Maria foi cantado, em que Maria prorrompeu num cântico de louvor e de adoração, nós vemos as razões para isso. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. É bonito ver que logo depois do anúncio do anjo e da concepção virginal do Verbo encarnado no ventre de Maria, ela, tendo ouvido falar que Isabel estava grávida, logo saiu correndo para cuidar de Isabel, sem que o anjo lhe sugerisse isso. A escuta da palavra que vem de Deus, porque o anjo fala em nome de Deus, toca o coração, toca a mente, ilumina a inteligência, mas toca o coração, fortalecendo a vontade para que, na caridade, a palavra de Deus seja operante na vida da pessoa que é tocada por ela. Então Maria ouviu a palavra e pôs-se a caminho. E foi para uma montanha. Curiosamente, aqui se fala de uma montanha, uma cidade da Judeia.
A montanha é sempre o lugar da revelação de Deus. O Monte Horebe é um lugar da revelação, o Monte Sinai é o lugar da revelação, a montanha ou o Monte das Bem-aventuranças é o lugar da revelação da nova e eterna aliança. E aqui nós vemos Maria que sobe para uma montanha, a uma cidade da Judéia, uma cidade daquela região onde habitava o povo santo, o povo escolhido por Deus, que tinha permanecido fiel. Então entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O menino saltou de alegria. O menino deixamos para daqui a pouco, mas Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ficar cheio do Espírito Santo, na Bíblia, é uma fórmula para indicar que aquela pessoa vai agir como profeta. Profeta no sentido de que é aquele que profere palavras que vêm da boca de Deus, que anuncia uma notícia boa, que diz uma boa nova para quem ouve aquela pessoa que é instrumento da palavra de Deus. Então, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, significa que o que sair da boca dela a partir desse momento, do momento em que o autor sagrado registra nas Escrituras que ela ficou cheia do Espírito Santo, é palavras de Deus. Então, erguendo a voz, exclamou, Isabel dizendo, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. A palavra bendito é muitas vezes empregada para dizer que uma coisa é consagrada a Deus. Na Eucaristia nós recebemos o pão abençoado ou o pão consagrado. Recebemos o cálice da bênção. Tudo isso indica que aquela coisa ou pessoa que se refere à palavra bendito é consagrada a Deus. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E aqui é uma coisa que pode até causar uma certa impressão. Isabel usa o adjetivo bendita e bendito tanto para a criatura Maria quanto para o fruto do ventre de Maria, que é nada mais nada menos do que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado. Isabel usa a palavra bendito ou abençoado tanto para a criatura, a mais sublime e mais bela de todas as criaturas, porém sempre a criatura, a Virgem Maria, e para o Criador, Deus. Usa para Deus e para uma mulher a mesma palavra, o mesmo elogio, bendito. Por isso, isso pode causar uma certa impressão, dizia, porque algumas pessoas mais sensíveis à distinção entre criador e criatura poderiam se chocar dizendo que aqui, se não fosse dito pelas Escrituras, que aqui se aproximaria a uma palavra que confunde, que faz com que a gente caia na idolatria da criatura ou no pouco respeito ao Criador. Não. Aquela que o Criador tomou para si como instrumento da sua graça, como instrumento da entrada do Filho Santíssimo no mundo através da carne humana, ela recebe uma veneração como aquela Arca da Aliança que era venerada pelo que tinha dentro. Deveria ser amada pelo seu conteúdo, pelos sinais da presença de Deus na história. Não sem razão Maria é chamada Arca da Nova Aliança. Isabel depois diz assim, donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. A palavra Senhor, Kyrios, aqui indica propriamente a divindade. Maria é mãe de Deus. Alguns irmãos nossos se escandalizam quando nós católicos dizemos isso, Santa Mãe de Deus, mas a própria Escritura, pela boca de Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, ela cheia do Espírito Santo, diz, aqui vem ter comigo a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus, a mãe do meu Deus. Pois logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. João Batista já, o último profeta da antiga aliança, o maior entre os nascidos de mulher, e no entanto, menor do que o mais pequenino no reino de Deus, cheio do Espírito Santo, prorrompe de júbilo dentro do ventre de Isabel. Então é todo o ser de Santa Isabel que é tocado juntamente com aquela criatura que se encontrava no seu ventre, que é tocado pela presença de Maria, sacrário do Altíssimo, Arca da Nova Aliança.
Isabel logo conclui com uma bem-aventurança, né? Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor. É o próprio Deus dizendo que Maria é bem-aventurada. A palavra feliz aqui traduz makarioi, bem-aventurados. Feliz de ti que acreditaste. É a bem-aventurança da fé. Maria é a virgem que soube ouvir a palavra de Deus, que realizou uma resposta dizendo: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela imediatamente põe em prática na caridade, com assistência à sua parente Isabel. Enfim, a palavra de Deus que foi tocando o seu coração, tocou o seu ventre, pela qual o verbo de Deus foi encarnado, e ainda continua a mover o seu coração. Ela que medita sobre todas essas coisas, a palavra de Deus faz dela a mulher feliz, bem-aventurada, ainda que depois, como dirá o profeta Simeão, ela tenha uma espada de dores atravessada no seu coração e ela se torne rainha dos mártires porque fica de pé junto à cruz do seu amado filho. Bom, tendo ouvido essas coisas, Maria prorrompe num cântico que é muito bonito por várias razões. Esse cântico é inspirado num cântico de Ana do Antigo Testamento, e ele mostra várias coisas sobre a Virgem Maria. Em primeiro lugar, mostra o amor que a Igreja tem, a unidade que há entre a primeira discípula, aquela primeira discípula de Jesus, porque foi quem por primeiro amou Jesus, e a própria Igreja. É uma unidade profundíssima, tanto que a Igreja, todos os dias, ao cair da tarde, na oração das vésperas, se une aos mesmos sentimentos de Maria para louvar a Deus, ao Deus Altíssimo, para engrandecer o nome de Deus que realiza maravilhas ao longo dos dias, dos meses, dos anos, ao longo da história. Todos os dias, a Igreja se une a Maria para cantar as grandes coisas que Deus continua a fazer no seu seio, dentro de si, e através dela na evangelização, nas obras de misericórdia e no toque de Deus que pelos sacramentos da Igreja cura as pessoas de todos os males. Por quê? Maria retoma palavras do Antigo Testamento, e isso mostra que ela é uma profunda escutadora ou uma profunda ouvinte da palavra de Deus. Ela ouve a palavra de Deus. Em primeiro lugar, o cântico de Maria revela precisamente isso, que ela conhece as Escrituras, que ela ama as Escrituras, que a sua oração pessoal é fundada na oração das grandes mulheres das Escrituras, que a sua oração pessoal é carregada de frases, conceitos, de ideias, mas sobretudo daqueles mesmos sentimentos que o Espírito Santo inspirou ao longo da história no meio do seu povo. Maria tem no seu coração aqueles sentimentos de uma verdadeira filha de Sião. É muito bonito ver isso, porque sendo ela filha de Sião, ou seja, do povo santo de Israel, a filha mais eminente do povo de Israel, ela carrega, por sua intimidade com as Escrituras, com a palavra de Deus revelada, aqueles grandes sentimentos do povo de Israel. Carrega, em primeiro lugar, as alegrias de Israel que se encontram somente no seu Senhor. Carrega do povo de Israel a necessidade permanente de clamar a Deus, e Deus ouve os clamores do seu povo. Deus ouve os clamores do seu povo. Carrega no seu coração aquela urgente necessidade de confiar em tudo que o Senhor diz e de dizer: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria vive da palavra. Ela poderia recitar o Salmo 118 e dizer todas aquelas coisas tão bonitas que o Salmo fala da palavra de Deus. Como são belas as vossas palavras, elas são luz para o meu caminho, lâmpada para os meus passos. Como eu amo, ó Senhor, a vossa lei. E assim por diante. A relação de Maria com a palavra de Deus é uma relação de amor profundo. Não é somente de receber luz intelectual, mas é uma relação de aliança quase conjugal. Ela
ama a Deus que fala ao seu coração, que fala à sua vida, que fala na história do seu povo. E recolhe na história da oração do seu povo, nos Salmos, no Saltério, na história das grandes mulheres da Sagrada Escritura, que ela ouve, mais do que lê, ela ouve constantemente, ouve com atenção e medita nessas coisas, guarda todas essas coisas no seu coração. Ela ouve essas palavras para engrandecer o Senhor, né? Ela retoma, e por isso diz: a minha alma glorifica o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. E vejam aqui, ela retoma o nome de Jesus, Deus meu Salvador. Jesus é Javé salva, é Javé Salvador, Yehoshua. Maria canta as glórias de Deus porque Ele é o seu Deus, o seu Salvador. Mas como se Maria foi concebida sem pecado? Precisamente aí está a salvação de Deus para ela. O dogma da Imaculada Conceição nos ensina que Maria Santíssima foi preservada do pecado original desde a concepção, anteprevisa merita, em previsão dos méritos que Jesus alcançaria na cruz. Foi por misericórdia de Deus que ela foi salva, preservada de toda mancha de pecado, desde a concepção de sua mãe, no seu ventre de Santana, no ventre de Santana, ela foi preservada do pecado. Deus se apaixonou por Maria e a preservou de toda mancha. Deus a enfeitou para ser arca da sua aliança com o seu povo. Deus a ornou de ricos brocados. Deus fez dela colocou nela vestes resplendentes de ouro de Ofir, como diz o Salmo. Em Maria, todas aquelas palavras tão bonitas que falam da aliança esponsal de Deus com o seu povo se realizam plenamente, porque ela é a mais autêntica filha de Sião. Ela é a filha de Israel, em quem Deus coloca as suas complacências, em quem Deus coloca o seu favor, em quem Deus deposita a sua graça. O anjo já a tinha chamado Kekaritomene, a cheia de graça. Então, aquela que é a cheia de graça, aquela em quem não há, não houve e não haverá sombra de pecado, canta a Deus as maravilhas. Tendo recebido essas graças e tendo se reconhecido como verdadeira filha de Sião, a Virgem Maria pode cantar bem com essas palavras: a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. E o Salvador ela o recebeu no seu ventre. E ali ela estava cantando como verdadeira adoradora, adoradora em espírito e verdade. Mostra que ela é adoradora porque acolhe com docilidade todas as moções, as palavras, todos os toques do Divino Espírito Santo e se deixa cada dia confirmar na salvação recebida desde a concepção virginal, desde a concepção imaculada. Maria mostra que é uma verdadeira adoradora. É um cântico de uma adoradora. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Ela põe as suas alegrias em Deus. Quantas pessoas, mesmo pessoas consagradas, vão procurar a sua alegria fora de Deus? Às vezes precisam tirar férias do convento, da casa religiosa, para ir buscar alguma diversão fora, porque os nossos dias não se alegram com a escuta permanente da palavra. Quando nós recebemos uma comunidade na qual podemos viver de modo profundamente real a vida de adoradores, podemos nos embevecer com aqueles ritmos de oração da Santa Igreja, de manhã, à metade da manhã, ao meio-dia, à metade da tarde, ao fim da tarde, à noite, de madrugada, temos os nossos tempos de oração. Isso não é cansaço, é a alegria da nossa vida. Estar com Deus na oração, estar com Deus na adoração, no ritmo do trabalho da nossa casa, na nossa comunidade, poder consagrar a Deus o fruto do nosso trabalho, o fruto da terra e do trabalho humano que nós oferecemos na Eucaristia, não é um peso, é uma alegria. Aliás, estar na vida consagrada, estar na vida sacerdotal, estar na vida cristã, receber a graça do batismo, é já um prêmio em si mesmo.
nós nos lembramos daquela passagem do Evangelho tão bonita, em que Jesus conta que um vinhateiro mandou chamar operários para a sua vinha de manhã, depois mandou chamar operários para a sua vinha na metade da manhã, depois no meio-dia, depois no meio da tarde, depois no fim da tarde, na 10ª hora, na 11ª hora. E depois chamou, a começar dos últimos, para pagar e dar o prêmio de um talento, uma moeda de prata, que era o prêmio de uma jornada de trabalho e que representa a vida eterna. Os que começaram a trabalhar logo de manhã se queixaram, né? Como acontece frequentemente entre nós, como é que Deus pode dar o mesmo prêmio a pessoas que trabalham de modo tão diferente na sua vinha, no seu reino? Então, os que trabalharam desde a primeira hora, recebem a mesma vida eterna que nós que chegamos na última hora, chegamos na 10ª hora, vamos receber agora. Uma pessoa que viveu a vida inteira sabendo de sua vocação, uma pessoa que descobre a vocação em tarda idade, vão receber o mesmo prêmio, que é o prêmio da fidelidade de Deus, embora a intensidade da glória seja compatível com o quanto de graça nós acolhemos nessa vida, mas o prêmio é a vida eterna, a vida feliz em Deus. Então, há pessoas que se queixam de ter vivido mais tempo na fidelidade, como se a fidelidade fosse um sacrifício. Não. A fidelidade não é um sacrifício, é uma honra e uma glória dada pela bondade infinita de Deus. Então, se nós lemos essa primeira palavra aqui, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A vida conventual, a vida religiosa, com todas as cruzes que ela comporta, é razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. A vida cristã, para quem é batizado, levada a sério, é em si mesma a razão da nossa alegria. Ah, mas assim eu não me divirto, eu não conheço os prazeres desse mundo, eu não conheço... porque esses prazeres desse mundo não trazem a felicidade profunda, não trazem aquele encontro de amor que Jesus pode dar e nenhuma outra realidade histórica, mundana pode dar. Maria deseja que Deus seja grande e justamente por isso ela reconhece que Deus pôs os olhos na humildade da sua serva. Vejam, humildade aqui é uma palavra que não traduz perfeitamente a palavra da língua original. É a condição baixa de criatura, né? Não por causa da sujeira do pecado, mas a condição que põe uma infinita distância entre o Criador e a criatura. Reconhecer a nossa condição de criaturas nos faz ver a infinita distância que há entre nós e Deus, né? Se nós lemos o profeta Isaías no capítulo 55, se eu não estou errado, ele fala assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim como os meus pensamentos assim como o céu dista da terra, os meus pensamentos dos vossos. Mas não são só pensamentos. A nossa condição, a nossa existência, que em Deus nós vivemos, nos movemos e somos, mas sem Ele, se Ele tira a mão que nos sustenta na existência, nós voltamos ao nosso nada, ao nosso pó. E Maria fala precisamente de humildade, não como uma virtude, uma simples virtude humana, na qual a gente, não, sim, eu sou pequenininho, eu desprezo alguma coisa de bom da minha natureza. Não. Eu, reconhecendo tudo de bom que Deus fez em mim, ainda vejo a infinita distância que há entre a criatura e o Criador. E essa distância só pode ser comatada, só pode ser preenchida pela ação do Espírito Santo, pela ação da graça de Deus, que nos converte, mediante as águas do batismo, em filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus. Nós podemos retomar esse texto, né, pensando, onde está dito que Maria está cheia do Espírito Santo? Exatamente naquele encontro dela com o arcanjo Gabriel, quando o próprio arcanjo diz: Caireke caritomene, alegra-te, ó cheia de graça. A graça é a presença do Espírito Santo na alma. Maria não tem nela alguma ambiguidade
quanto à experiência da graça. Portanto, ela é cheia do Espírito Santo e as suas palavras também são proféticas. A sua humildade, como dizia há pouco, é uma humildade que reconhece a verdade da grandeza da ação de Deus na sua vida pessoal, na sua vida como filha eminentíssima de Sião, como expressão viva do povo de Deus. Depois ela faz profecia. Ela se chama a si mesmo serva, Antila, servidora. A serva do Senhor é aquela que procura em todas as suas ações viver para que a glória de Deus se manifeste no meio do mundo, viver para a grandeza de Deus. Ela não vê em Deus um concorrente da sua identidade, da sua maturidade, não vê em Deus um concorrente da sua personalidade que tem que ser marcante. Não, ela vê em Deus precisamente a realização de tudo o que ela tem de melhor. Maria não teme que Deus seja concorrente na sua vida, não teme que Ele tire a sua liberdade, tire o seu espaço. Ela vive para Deus e por isso vive para realizar aquela vocação para a qual Deus a criou e pôs no mundo, para ser a mãe do Salvador. Então, a sua pequenez de serva é precisamente a sua grandeza. E nós podemos magnificar, engrandecer, exaltar Maria precisamente porque ela se faz serva, ela se entrega completamente à vocação de serva do Senhor. E aqui, às vezes, nós traduzimos a palavra por escravo, por servo, mas note-se bem, aqui não há nada que desdoure a liberdade com que Maria Santíssima se entrega ao plano do Senhor. Ser servo, ser escravo do Senhor é viver na mais gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Não há liberdade maior do que ser entregue à vontade de Deus, ao cumprimento da vontade de Deus. Deus não é um Deus caprichoso, um Deus que é um manipulador de marionetes. Não. Ele, na sua providência, nos guia, nos conduz, nos dá a liberdade de dizer sim ou não a Ele e nos dá a possibilidade de, como Maria, descobrir a razão da nossa alegria em Deus, nosso Salvador. No versículo seguinte do Magnificat, ela diz assim, primeiro diz, Ele pôs os olhos na humildade de sua serva. Ela magnificou a Deus porque Ele pôs os olhos na baixeza, na pequenez da sua serva, daquela que é escrava, daquela que desejou sempre servir à vontade de Deus. Maria era por isso considerada uma anauim, uma pobre do Senhor. E depois segue dizendo, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. E aqui, queridas irmãs, eu queria lembrar que dentre os cristãos todos que dizem que Maria é bem-aventurada, que é feliz, que ela é santa, estão os católicos, os ortodoxos e agora alguns irmãos evangélicos começam a descobrir a bem-aventurança e a beleza da entrega de Maria ao plano de Deus. Então, nós que temos o privilégio de reconhecer a maternidade de Maria em relação à cabeça do corpo de Cristo, que é o próprio Jesus, em relação aos membros do corpo de Cristo, que somos nós, a Igreja, temos a alegria de poder bendizer o nome dela, reconhecendo nela as maravilhas que Deus fez. A nossa alma também glorifica o Senhor e o nosso espírito se alegra em Deus, nosso Salvador, porque Ele pôs os olhos na humildade de Maria, da sua serva Maria, e Ele pôs os olhos na humildade daquela outra mulher, aquela mulher do Apocalipse, que é imagem da Igreja, que gera Cristo mediante as águas do batismo nos corações dos fiéis e que continua a gerar Cristo no meio da história. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. E a Igreja tem se prodigado em chamar Maria bem-aventurada. Na vida consagrada, as mulheres que se entregam a Deus são um permanente sinal da presença de Maria, um sinal quase que análogo ao dos sacramentos, da presença de Maria na vida da Igreja. O feminino que perdoem a palavra forte aqui, endeusado pela graça, de tal modo que a feminilidade se torna um sinal da ternura e do amor de Deus, um sinal da fortaleza de Deus, embora reconhecida na sua humildade de serva do Senhor.
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. E aqui nós nos defrontamos com uma frase que nos leva ao coração da liturgia católica, né? Naquele cântico ao Senhor dos Exércitos, o 3 vezes santo, que é tomado do profeta Isaías e colocado na liturgia, precisamente no momento em que Jesus vai se tornar presente sob as espécies do pão e do vinho, nós o chamamos santo. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. E nós podemos nos lembrar: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Maria aqui tem, com esse Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome, dá aqui uma identidade profundamente eucarística à sua vocação, né? Por isso, a vida religiosa que se espelha no cântico de Maria, né? Que se espelha na experiência de Maria como mulher entregue a Deus, vai ter uma vida profundamente eucarística, de verdadeira adoradora, uma comunidade de adoradoras em espírito e verdade. Portanto, voltamos àquela afirmação: o cântico de Maria é um cântico de adoradora, de quem deseja adorar, de quem deseja que Deus seja grande no mundo, que seja grande na sua vida, que esteja presente em todos os ambientes que ela frequentar. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. E ela reconhece essas maravilhas feitas nela, membro eminente do novo povo de Deus, não só do antigo. E, portanto, se Deus fez maravilhas nesse membro eminente do povo de Deus, nessa discípula plenamente comatada dos dons do Espírito Santo, Deus faz essas maravilhas em nós, igreja, seu povo, povo de sua eleição. Depois segue dizendo: a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Algumas traduções dizem sobre aqueles que o respeitam, mas eu confesso que me custa um pouco rezar aqueles que o respeitam, como nós vemos na liturgia das horas. Por quê? Porque o santo temor de Deus não é mero respeito, né? O santo temor de Deus é uma relação filial, de adoração da criatura para com o Criador, em que há um profundo temor, um profundo receio de ofender a Deus com a nossa traição, com a nossa infidelidade, com a nossa pouca atenção aos sinais da sua bondade, do seu amor em nós. Então a palavra temor, que é um dom do Espírito Santo, né? O temor é o princípio da sabedoria. Se nós deixamos de lado essa palavra e deixamos de lado, sobretudo, a tensão que o temor de Deus provoca em nossos corações e que leva, unido à piedade filial, a uma verdadeira adoração a Deus, sem espírito servil, mas com o espírito de servos verdadeiros, então nós vamos entender o que é que significa isso. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Deus é misericordioso. E aqui nós temos um testemunho muito bonito para a vida religiosa, que é o do Papa Francisco. Ele põe na misericórdia o coração da sua vocação. Conta ele que, quando tinha lá pelos seus 17 anos, um certo dia indo para o trabalho, entrou numa igreja e lá viu a lâmpada do confessionário acesa, entrou, se confessou e saiu decidido a ser padre, né? Aquela lâmpada acesa é um sinal puramente externo de um confessionário aberto, mas das portas da misericórdia presentes nas nossas igrejas, né? E o Papa diz ele que não se lembra do que conversou com o padre naquele dia, só sabe que experimentou em profundidade o dom da misericórdia de Deus. E disse que Deus agiu nele miserando atque eligendo, que é o moto do Papa. Misericordiando, traduz ele com um castelhano muito castiço, misericordiando e elegendo, escolhendo. Deus atua usando de misericórdia, e usando de misericórdia nos elege para uma vocação que no caso dele o levou ao sólio pontifício, né? E está dando à igreja um testemunho de grande sabedoria, de grande coragem e ao mesmo tempo de grande humildade. Às vezes ele diz: eu não sei aonde o Espírito Santo quer me levar,
onde quer levar a igreja. Eu invoco o Espírito Santo e confio que Ele vai decidir as coisas através das ações sinodais, através do meu magistério, através da ação unida dos bispos em comunhão, através, enfim, do pulular de carismas que rejuvenescem a igreja, né, como diz ele. Então, é muito bonito ver que o Papa, experimentando a misericórdia na sua juventude, vive dela até hoje. E diz que nós não podemos ter medo da misericórdia de Deus. Que não tenhamos medo, não é abuso, né? Que nós tenhamos a coragem de confiar na misericórdia de Deus sem medo dos nossos pecados, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, de São Paulo. E o Papa diz: Deus nunca se cansa de perdoar. O pior é que às vezes somos nós que nos cansamos de pedir perdão, porque o nosso orgulho diz: mas de novo você vai dizer aquelas mesmas coisas, de novo, de novo e de novo. Sim, de novo e de novo e de novo. Quando a gente faz a confissão e a direção espiritual, é muito importante que nós digamos aqueles pecados costumeiros, aliás, alguns até a gente poderia chamar os pecadinhos de estimação, né? Parece que a gente tem um prazer grande de conservar aqueles pecados na nossa vida e não se desapega, não rompe com eles, né? Não rompe com eles. Então, é muito importante que eles sejam colocados com toda sinceridade e franqueza na confissão e que, repetidas vezes, para os penitentes que eu costumava atender, ele dizia assim: olha, não se preocupe que você diz sempre os mesmos pecados. Pecado é uma coisa em que a gente não precisa ser original. A gente não precisa criar novos pecados para cada confissão. Se a gente se mantém, vamos dizer assim, se a gente não cria novos pecados e mantém aqueles com o desejo de extirpar o pecado da nossa vida, nós fazemos muito melhor do que aquelas pessoas que se prodigam em cometer novos pecados, né? Isso ofende mais a Deus. Então, não tenham medo de confiar na misericórdia de Deus. A sua misericórdia não morre no Calvário. No Calvário ela se expande através dos sacramentos a toda a vida da igreja. Do lado aberto de Cristo correu sangue e água, símbolo dos sacramentos, sinal dos sacramentos, pelos quais a igreja lava os pecados do mundo, pelo qual a igreja sustenta o mundo com a sua graça, com a graça do Cristo Salvador. Então a misericórdia de Deus se estende de geração em geração. Isso não é simplesmente um recurso de retórica religiosa, é a realidade mais profunda do Evangelho. Deus quis nos salvar, Cristo por nós fez-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua proclame que Jesus é o Senhor. E toda a vida de Maria foi acompanhar Jesus, proclamando que Ele é o Senhor, proclamando o seu senhorio na nossa vida. Depois manifestou o poder de seu braço e dispersou os soberbos. A história da salvação é sempre a história de um povo que, por seus pecados, cai na escravidão do Egito, cai no exílio de Babilônia, enfim, cai debaixo das armas dos inimigos de Israel, e cai na idolatria. E um povo que, ao sofrer as consequências do pecado, clama a Deus, e Deus ouve os clamores do seu povo, né? E manifesta o poder de seu braço. Quando Israel tenta desvencilhar-se das confusões políticas do seu tempo, escolhendo entre o Egito ou a Síria, né, entre os dois reinos desse mundo, Javé manda os seus profetas para dizer que confie somente em Deus. Os príncipes desse mundo não nos podem garantir a salvação. Eles nos garantem escravidão, né? Então, é muito importante perceber que Deus manifesta o poder de seu braço quando, na sua condição de povo pequeno e inerme, Israel, confiando na realeza de Deus, confiando na bondade e misericórdia infinita de Deus e no poder do Deus 3 vezes santo, Israel se salva, né? E, enfim, conhecendo o mistério na profundidade, o mistério do pecado, que não se reduz a uma mera opressão política ou social de cada tempo, mas a uma opressão permanente do homem, da mulher, pelo inimigo da humanidade, por aquele que é homicida desde sempre. Então, o mistério da iniquidade pode ser vencido por Deus.
e é vencido na nossa vida cada vez que nós acolhemos a sua palavra como Maria, cada vez que nós consentimos que Ele abra a sua mão libertadora sobre nós. E vejam, é muito bonito pensar nisso, porque Deus, dizia Santo Agostinho, que nos salva, que nos cria sem nós, não nos salva sem a nossa colaboração. Então, Ele manifesta o poder de seu braço e derruba do trono os poderosos. Ele exalta os humildes, dispersa os soberbos, aqueles que pensam só na sua própria vontade, que têm o desejo de domínio de um homem sobre o outro, de ser dominadores de outras criaturas sem considerar a potência e o juízo de Deus. Deus está do lado dos pobres. E aqui o cântico diz assim: aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Nessas frases nós encontramos o segredo da vida consagrada. Encontramos aqui, nesse cântico, o dom da pureza, o dom da castidade, que é a regra do amor segundo Deus. Aprender a amar segundo Deus na vida de celibatário, aprender a amar segundo Deus na vida conjugal, na vida matrimonial, aprender a amar segundo Deus na vida, na viuvez, ou enquanto se aguarda um casamento, a isso se chama castidade. É ter o coração voltado para Deus para realizar os seus planos conforme a vocação que Ele me dá. Por isso, o cântico de Maria nos ajuda a viver essa virtude como entrega à vontade de Deus. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Castidade não é um peso, é uma alegria de viver em Deus, nosso Salvador. Depois, vamos lá mais adiante, Deus manifesta o poder de seu braço e dispersa os soberbos. Israel sempre quis ter um rei como os outros povos, e Deus dizia: não precisam de um outro rei que não Javé, que não o Senhor. Mas Israel insistiu e Deus concedeu. Mas Deus também manifesta sempre a sua bondade, a sua misericórdia através de Israel, derrubando do trono os poderosos. Deus humilhou aquele que se considerava Deus, o faraó do Egito. Deus humilhou o faraó do Egito, que se considerava Deus e era uma pobre criatura, ainda mais pobre porque não reconhecia o senhorio de Deus na vida de Moisés, na vida de Israel, e menos ainda o quis na vida do seu povo, do povo do Egito. Isso nos faz pensar no voto de obediência. O voto de obediência nos ajuda a perceber como é bonita a humildade dos servos. É aprender do coração do mistério da salvação. Repito aquelas palavras da carta aos Filipenses: tende em vós os mesmos sentimentos que há em Cristo. Cristo por nós fez-se obediente até a morte, morte de cruz. A salvação não foi pelo sofrimento da cruz especificamente, mas pela obediência de Cristo ao Pai. E ali Ele acolheu todo o sofrimento, pagou na justiça o que nós seríamos incapazes de pagar, resgatou-nos do pecado e da morte. Então, unindo-nos pela obediência à cruz de Cristo, nós salvamos o mundo. Nós colaboramos para a salvação do mundo. Na obediência, nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo em relação ao seu Pai. E a nossa relação com os nossos superiores, com aqueles que coordenam a nossa vida temporária ou por tempo determinado, por tempo mais longo, nos ajudam a perceber que só Deus conta. Na nossa vida, só a vontade de Deus vale. E eu digo aqui uma palavra também para aquelas pessoas que exercem autoridade na vida consagrada. Tenham um grande pudor no exercício da autoridade. Não deixem subir a cabeça a autoridade como poder. A autoridade, segundo a expressão grega que designa a palavra autoridade, é substância, é exousia, não é poder. É exousia, é substância. A substância da nossa vida é Deus presente em nós pela graça. Quanto mais vivemos da graça de Deus, o exercício da autoridade vai ser mais delicado, vai ser feito da maneira mais próxima
de Cristo, que exerceu toda a sua autoridade, a ele foi dado todo o poder no céu e na terra, e por isso ele morreu pelos súditos da sua nova aliança, do seu novo povo, do povo que ele fundava no sacrifício da cruz. Então, Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, exerce a sua autoridade entregando a sua vida. São Paulo vai falar de novo com a comparação do matrimônio. Cristo amou a sua esposa dando a vida por ela, né? Assim, o homem deve amar a sua mulher. Toda a autoridade deve ser exercida, portanto, com o desejo de entregar a vida por aquelas pessoas que estão sob os nossos cuidados. E, ao mesmo tempo, nós devemos exercer essa autoridade com a qualidade da paternidade de Deus, sem esquecer que nós somos irmãos e, portanto, com a fraternidade de Jesus, que se fez homem por nós e pela nossa salvação. Então, esses dois votos, a castidade, que nos ensina a amar segundo Deus, em qualquer estado de vida, a obediência que nos ensina a estar com Cristo na cruz, cumprindo a vontade do Pai pela salvação do mundo, nos torna corredentores com Cristo. E a pobreza, que nos faz desapegar dos meios humanos para confiar nos meios sobrenaturais e usar aqueles meios humanos na medida em que eles são úteis ao fim sobrenatural da nossa vocação e da nossa existência. Então, isso nos leva a nos despojar de todos aqueles pendulicários que a vida religiosa acumulou ao longo da história e que hoje são obsoletos, não são mais úteis, e abraçar tudo aquilo que nos torna mais autênticos seguidores de Jesus mediante a profissão dos conselhos evangélicos. Viver a pobreza, segundo o Concílio Vaticano II, quando trata dos religiosos, é viver de tal modo que a comunidade religiosa e os membros da comunidade religiosa se sustentem a partir do próprio trabalho. É muito importante lembrar isso, que a comunidade sim vive da providência. Alguns membros se dedicam aos trabalhos internos, mas a comunidade religiosa deve viver daquela profunda harmonia entre oração e trabalho, de tal modo que a oração seja um trabalho e o trabalho seja a oração. Viver da providência não é viver sem trabalho. São Paulo fala muito claramente disso aos Tessalonicenses, que cada um trabalhe e viva do seu trabalho serenamente, né? Nós vivemos na história, no tempo do trabalho humilde de Paulo apóstolo, que era fazer tendas para se sustentar, do trabalho simples, da distribuição do pão entre os pobres, que é dado pelo ministério em alguns casos. E, em todo caso, na vida religiosa, as comunidades aprendem a recolher do trabalho das próprias mãos, trabalho manual, trabalho espiritual, trabalho de atenção às comunidades, vivendo do seu próprio trabalho, né? A pobreza significa que eu entrego os bens que eu recebi das mãos de Deus pelo meu trabalho à minha comunidade, e a minha comunidade me dá tudo aquilo que eu necessito para viver serenamente a minha vocação. Viver a pobreza significa não criar necessidades fantasiosas. Um religioso, uma religiosa não precisa do celular do último tipo, da última geração, não precisa do último computador, não precisa de carros novos. Às vezes, vendo em algumas circunstâncias carros de pessoas consagradas a Deus, são carros, instrumentos que são de muito melhor qualidade do que a média do povo de Deus vivendo na mesma região. Que pobreza é essa? Então é muito importante que nós aprendamos a ter aquilo que é necessário para o nosso apostolado, para viver o carisma de Deus que nos foi dado, e ao mesmo tempo a renunciar a tudo aquilo que se torna um peso. Quando eu trabalhava em Roma, eu costumava ir às montanhas com o meu chefe, o cardeal Herrans. Ele já tinha lá os seus 70 e tantos anos, e a gente começava a subir para as montanhas. Eu, cheio de vigor da juventude, que agora já não tenho, começava a andar com um passo firme, correndo na frente, subindo com uma certa velocidade, e ele sorrindo atrás, indo com um passo lento, um pé depois do outro. Depois de 10 minutos eu estava lá, esbaforido, e ele continuava subindo. Depois me esperava no patamar mais próximo.
é muito importante que na subida às montanhas a gente vá se despojando dos pesos desnecessários. Eu tinha um amigo que fazia coleção de pedras, levava mochila e sempre que subia a montanha ia recolhendo pedrinhas e a mochila ia ficando cada vez mais pesada. Falei, olha, melhor você deixar essas pedras e deixar para carregar na descida, né? Mas nós precisamos do caminho que leva à Santa Montanha da Adoração, né? Como Maria foi à casa de Isabel, ela foi para a montanha, uma cidade da Judeia, a cidade de Ain Karim. Subindo a Santa Montanha dos verdadeiros adoradores, nós precisamos deixar de lado aquelas pedrinhas a que nos apegamos por vaidade, por luxo, por capricho, né? Então, não ter nada mais do que aquilo que nós necessitamos para viver a nossa vocação. A nossa comunidade provê muitas coisas, que é fruto do trabalho de todos os membros da comunidade, cada qual segundo a função para a qual foi escolhido. Uma outra característica da pobreza é a humildade que nos tira dos ciúmes. A pobreza nos ajuda a viver livres dos ciúmes. É muito comum, e o Papa lembra muito disso, que entre clérigos, entre religiosos, haja aquela característica do clericalismo e do desejo de galgar postos de autoridade. Eu acho muito estranho que uma pessoa que uma vez tenha exercido um posto de autoridade tenha que ser sempre madre, não possa ser de novo uma simples irmã, né? E que alguém que tenha exercido por algum tempo esse encargo, esse ofício de maternidade espiritual, não possa mais viver como irmã que vive a filiação espiritual, né? E por outro lado, é importante que pessoas que passaram a vida juntas, noviciado juntas, experiência de formação juntas, se alegrem pelo serviço que as outras prestarão, que não haja ciúmes entre nós, né? Eu me alegro com os amigos que já são hoje gente da minha idade e que são bispos, me alegro com aqueles que são cardeais e sinto uma certa inveja daqueles que continuaram padres porque estão metidos na pastoral, na vida do meio do povo. Então eu queria concluir com essa nossa meditação dizendo que o Magnificat, o Cântico de Maria, é o cântico da vida religiosa, da vida consagrada, das mulheres que se entregam a Deus. Ele nos mostra a plenitude do Espírito Santo colocada no ventre de Maria, né? E faz com que ela veja quanto ela é amada por Deus e o quanto o Senhor faz maravilhas na vida dela. Se as irmãs consagradas leigas, virgens consagradas, meditarem todos os dias sobre o Magnificat, ou pelo menos saborearem as palavras quando rezam as vésperas, vão descobrir um tesouro incomensurável de alegria, de bem-aventurança e de paz na própria vocação. Que Nossa Senhora nos ajude e que nós saibamos nos entregar cada dia mais à experiência da nossa vocação, de tal modo que, cheios do Espírito Santo, através da nossa entrega pobre, casta e obediente, nós tornemos presente no meio do mundo o esplendor do carisma ao qual nós fomos ligados pela profissão dos conselhos evangélicos, o esplendor do carisma que nos atraiu e que nos atrai para a missão. Que Deus seja louvado e que cada uma das irmãs que me escuta hoje possa, com maior razão, escutar a voz de Deus que fala através das Escrituras e que fala através da Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.